A gente já volta a falar sobre a PEC, que só deve ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana que vem, a PEC da transição, e que, segundo o presidente da Comissão, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, só pode realmente ser analisada, é o que vai acontecer a partir da semana que vem. PEC que já começou a tramitar, é destaque lá no nosso site da CNN. Esse é o primeiro passo para análise do texto no Congresso Nacional e, apesar da proposta ter conseguido mais do que as 27 assinaturas mínimas necessárias, Alcolumbre disse ser preciso compatibilizar o texto com a Câmara. O relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele protocolou a PEC nos mesmos moldes do projeto apresentado pela equipe de transição, com aquele gasto extrateto que pode chegar a 198 bilhões de reais. Voltamos a falar agora com o Nicolas Borsoi, o economista-chefe da Nova Futura, para falar justamente sobre esse ponto da PEC da transição, Nicolas, porque ontem começaram alguns rumores de que aliados do governo eleito e também petistas já falam e já estão contando com a possibilidade de que realmente essa PEC pode ser desidratada, ou seja, de 190 bilhões cair de repente para 100 bilhões. Isso atrapalha os planos do governo eleito quando se fala, por exemplo, de Auxílio Brasil ou não? Bom, eu entendo que não, né? Na verdade, a gente tem até a mudança de nomenclatura, porque ele vai voltar a ser o Bolsa Família, né? É bem impressionante essa mudança de planos que a gente vê na transição do governo, né? Mas a gente acha que não. A gente fez umas contas aqui e, assim, para garantir, né, o Bolsa Família turbinado, o governo precisaria em torno de 80 bilhões, né? Então, ele até teria uma folguinha de 20 bilhões com essa licença de 100, né, que está sendo proposta no que tem sido veiculado, né, nos jornais. A gente tem percebido que realmente tem tido uma dificuldade do governo em propor algo muito acima disso, né? A gente vê 3 PECs tramitando, na verdade, no Congresso, né? Tem a proposta do Serra, né, que prevê mais ou menos 100 bilhões, tem a proposta do Tasso Gereissati com 80 e tem a proposta original do governo de em torno de 98 bilhões, né? A gente acha que vai ficar em torno de 125, né, que parece que tem uma receptividade realmente do Congresso nesse sentido, e fica aí no meio do caminho entre a proposta do José Serra, senador de São Paulo, e os 150 bilhões, que parece que tem uma recepção um pouco maior por parte dos congressistas. Nicolas, além da incerteza sobre o número da PEC, prazos, formato da PEC, outra indefinição grande é sobre os nomes que vão compor a equipe econômica de Lula, né? Ontem surgiu forte o nome de Geraldo Alckmin, impulsionou a Bolsa, também de empresários voltando ao radar, né? Então não só ala política, mas agora nomes técnicos também aparecendo e empresários como Josué Gomes e Trabuco, do Bradesco, aparecendo aí no radar. Queria que você falasse, sei que é muito jogo de adivinhação aqui, mas nesse momento, o que vocês aí estão, entre os economistas, estão pensando e trazendo de perspectiva em termos de equipe econômica, considerando também a apuração do Caio Junqueira, que ele trouxe ontem, dessa reunião longa de Lula com nomes técnicos, né? Com 5 horas. Pércio Arida, né? Participou, acho que André Lara Rezende, Isso. né? O que você economistas traz? de modo geral, da equipe de transição. Pais do Plano Real, né? Nomes técnicos do mercado. É natural que o governo fique testando, né, nomes no mercado nessa fase da transição, né? Então a gente já viu o nome do Henrique Meirelles sendo testado, já vimos o nome do Haddad sendo testado, já vimos outros políticos do PT sendo testados. Então, assim, é uma volatilidade, né, vamos dizer assim, entre aspas, dentro do esperado. O que a gente tem conversado é que provavelmente vai ser um nome político, né? Até em linha com o que foi o primeiro governo Lula, que é colocar um político no cargo de ministro da Fazenda e fazer uma equipe técnica abaixo dele. E aí acho que nesse sentido, né? Acho que o Geraldo Alckmin é muito bem visto pelo mercado, ele tem uma interface boa com a Faria Lima, vamos dizer assim, né? E acho que uma coisa que não dá para levar tão a valor de face é que vai ser ele, né? Mas nos parece que vai ser alguém mais com um viés político, né? Um Wellington Dias ou algum outro político do PT com um pouco mais de entrada no mercado financeiro, mas de fato o mercado empolgou bastante com o nome do Geraldo Alckmin ontem. Mas quero que você fale também sobre a sua avaliação com relação a essa reunião que aconteceu ontem, em que o presidente eleito Lula mais ouviu do que falou. E nessa reunião, segundo a apuração do Caio Junqueira, se discutiu e se chegou a um consenso geral de que o teto de gastos já foi, ele não existe mais e que agora seria necessário um arcabouço fiscal. Qual que é a sua avaliação?
Bom, de fato, né, a credibilidade do teto de gastos está bastante machucada pelas alterações que o próprio governo Bolsonaro fez nos últimos 2 anos, né? Vamos lembrar, em 2016 o teto de gastos foi aprovado, né, através de uma PEC, e existia a percepção de que seria um instrumento muito forte por justamente estar prescrito na Constituição, né? A gente percebeu nos últimos 2 anos que, na verdade, é um pouco o inverso, né? Tem alguma flexibilidade nesse sentido. A gente viu a PEC dos precatórios, a gente viu a PEC das bondades. Então, vamos dizer assim, né? Se quebrou um pouco, né, essa visão de um instrumento muito forte, muito rígido. Então, de fato, o teto de gastos está com uma credibilidade bastante manchada por causa dos últimos 2 anos. E é natural que venha uma discussão sobre qual vai ser o nosso próximo arcabouço fiscal, né? A gente percebe que a classe política tem um certo problema, né, com a rigidez que o teto de gastos impõe às despesas do governo. Então, provavelmente, a gente vai migrar para algum tipo de, né, meta de dívida pública ou alguma outra forma de tornar mais flexível a despesa do governo. E quanto à questão da reunião do Lula com a equipe técnica, entendo que é uma notícia bastante positiva, né? Não só por ele estar ouvindo os técnicos, mas por ele também entrar na negociação e tentar buscar um consenso dentro da equipe, né? A gente não sabe exatamente os bastidores, mas se imagina que pelas diferenças ideológicas e de formação existam assim, alguns conflitos dentro das percepções, né, do que precisa ser feito em termos de política fiscal. Então, minha visão é que é bastante positiva a notícia. E, Nicolas, ontem saíram dados de arrecadação, né? Arrecadação recorde no acumulado do ano até outubro e, ao mesmo tempo, notícia sobre mais bloqueios, né? Quer dizer, o mesmo bloqueio, mas agora estão sendo detalhados onde vão ser esses bloqueios, saúde, educação. Isso mostra também a necessidade de revisar a nossa regra fiscal, porque mesmo num ano de arrecadação muito forte, a gente está vendo bloqueios nos ministérios. E quais seriam as ideias, né? Eu vi que alguns economistas estão discutindo, a proposta de Serra, por exemplo, seria colocar uma regra fiscal mais atrelada ao endividamento, né? Como que você vê essas discussões? Bom, acho que o primeiro ponto é retomar a discussão do porquê que o teto surgiu, né? O teto surgiu como, vamos dizer assim, uma muleta para que o governo tivesse tempo, né, para aprovar as reformas econômicas como a reforma administrativa, a reforma tributária e de previdência. E ele é um instrumento muito rígido, né? Porque, como você própria colocou, a gente está tendo uma arrecadação muito forte. E isso, no fim do dia, está virando superávit, né? Porque se você não pode gastar, e, na verdade, está tendo que cortar gastos por causa do dispositivo, né, do teto de gastos. Então, isso tudo vira saldo para contemplar a redução de dívida no fim do dia, né? Qual que é o grande problema disso? Isso torna muito rígida a despesa do governo, né? É natural que ela tenha um componente um pouco mais cíclico, né? Que a política fiscal tem a capacidade de se ajustar conforme a economia vai evoluindo, né? Aumentar os gastos quando a economia está em recessão e reduzir os gastos quando a economia está em expansão, né? Então, acho que o teto de gastos sempre teve essa percepção, né, de que ele era muito rígido em termos de condução das despesas. Eu sempre brinquei que o Brasil, nesse sentido, estava sendo um dos países mais austeros do globo, né, porque é uma regra bastante pesada nesse sentido, né? Então, a gente vê uma arrecadação bastante forte esse ano, mas a gente não tem capacidade de gastar esse dinheiro, né? Acho que esse é o grande resultado dos dados de ontem. Quanto à questão da discussão da regra fiscal, de fato, tem uma variedade de propostas, né? O próprio Tesouro Nacional tem uma proposta que atrela a dívida pública e o crescimento do PIB. Tem outras pessoas que preferem, né? Outros economistas, melhor dizendo, que preferem mais a resolução só baseada em dívida pública. Eu entendo que, dada a experiência internacional e dada a literatura econômica, o mais natural seria a gente migrar para alguma regra atrelada ao endividamento do setor público, tá? Acho que essa é a maior... Oi? Nicolas, muito obrigada pela sua participação. A gente vai ter que encerrar, porque o próximo jornal já está chegando. Sempre bom te ouvir. Nicolas Borsoi, ele que é o economista-chefe da Nova Futura. Obrigada pela participação aqui. Uma excelente quarta-feira de trabalho para você por aí. Obrigada, viu? Obrigado para vocês também.